Olá, turma, tudo bem? Vamos aqui começar mais uma aula. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a questão da independência do Brasil. Iremos falar um pouco do contexto histórico para que vocês possam compreender em que circunstância e ocasião aconteceu todo esse movimento de independência do Brasil e o que significa tudo isso, tá ok? De forma bem resumida aqui, nós iremos ver como aconteceu esse processo da independência do Brasil, tá bom? Então vamos aqui para alguns textos, estarei lendo alguns textos e comentando também. Então olha só, a independência do Brasil é um dos acontecimentos mais importantes para a história do país. Esse episódio corresponde à quebra do domínio português sobre a nação, principalmente nas relações econômicas e políticas. De acordo com a história, a independência do Brasil acontece no dia 7 de setembro de 1822, clamada por Dom Pedro. Então, o que acontece? Se o Brasil correu atrás da independência, significava que ele era dependente. Dependente de quem? Dos portugueses, de Portugal. Era dependente tanto da situação política quanto da situação econômica. Da situação política, o Brasil ficava que eles governavam de lá. E às vezes enviava ali algumas pessoas, alguns representantes para governar aqui. Ou seja, não tinha um governo próprio aqui o país. E a situação econômica, os impostos aqui do Brasil eram pagos lá para Portugal. E eram altos impostos. Então o que acontece? As pessoas começaram a observar isso e como o país já era bem populoso, começaram a não gostar dessa situação. Por isso que começa ali os rumores, os movimentos para o processo de independência do país, tá bom? Ou seja, para que fosse estabelecido um sistema de governo próprio no país e para que também os impostos ficassem aqui para ser investidos no país, porque o país estava sendo ali apenas um local de extração de riqueza dos portugueses, ou seja, apenas uma colônia. Então, o país queria ser independente, né? Então, vamos continuar aqui. Muito bem. Vamos, para vocês entenderem como aconteceu esse processo da independência, vamos ver o quadro político mundial da época, tá bom? Aqui o texto não está dando de ver direito, mas da próxima vez eu vou resumir mais, deixar o texto maior para vocês terem o acompanhamento. Mas eu estou vendo aqui, eu vou estar lendo, tá bom? As razões que conduziram o processo de independência do Brasil são variadas. Por isso, antes de falar sobre o assunto, é importante entender alguns aspectos históricos. No século XIX foi marcado pelo domínio do imperador francês Napoleão Bonaparte. Esse homem dominou ali a Europa praticamente toda, né? Esse constitui um império europeu e as nações dessa região viam-se obrigadas a obedecer às condições estabelecidas por ele. Então, ele dominava. As nações ali da Europa tinham que seguir o que Napoleão mandava. Então, Napoleão tinha como principal inimigo a Inglaterra. Por isso, o imperador instituiu aos países aliados que quebrassem vínculos com a nação inglesa. Tá bom? Como era muito inimigo da Inglaterra, então as outras nações lá que tinham domínio falaram para quebrar o vínculo diplomático, comercial, etc. Tipo para dar um boicote ali nos ingleses. Então o que acontece? Diante desse aspecto, Napoleão estabeleceu o bloqueio continental, a fim de gerir o impacto econômico no oponente e fortalecer a França. Ele queria destruir a Inglaterra financeiramente, economicamente, e fortalecer ali a França, né? Só uma observação aqui, é que o bloqueio continental aconteceu em 21 de novembro de 1806 e constitui na proibição das nações sob o domínio da França de comercializarem com os ingleses, tá bom? Esse acontecimento gerou o fechamento dos portos de países europeus à Inglaterra, ou seja, queria colocar a Inglaterra de joelhos, né, economicamente. Então, Portugal era aliado da Inglaterra. Nesse período, quem governava a nação era Dom João. Esse sofreu pressões da França para que se fechasse os portos para os ingleses, sob a ameaça de invasão francesa, ou seja, Portugal, se vocês não fecharem os portos, nós iremos invadir o seu país, né? Então, diante desse lema, Dom João e os membros da família real
Em vez de encarar a situação, o que eles fizeram? Fugiram aqui para o Brasil, que era a colônia de Portugal, tá bom? Os ingleses protegeram Portugal durante a fuga da corte para o Brasil. Porém, eles exigiram que os lusitanos adotassem algumas deliberações como o fim do pacto colonial e o acesso de livre comércio entre os países. Então, o que podemos dizer? Que a corte ela se acovardou e fugiu para o Brasil. Não teve ali coragem para enfrentar os seus problemas e as suas dificuldades. Veio aqui para o Brasil, né? Então, o que acontece? A corte veio aqui para o Brasil, mas mesmo assim ainda continuava ali o Brasil sendo colônia de Portugal. Então começou ali aqui no Brasil, chamadas revoluções separatistas. O que é isso? No sentido econômico, o Brasil enfrentou decadência, principalmente porque Dom João VI havia levado todo o dinheiro da nação. Portanto, Dom Pedro I começou a regência com déficit financeiro. Por conta disso, a relação entre os brasileiros e portugueses estreitaram-se. Foram realizadas inúmeras tentativas para que a independência do Brasil acontecesse de forma rápida. Porém, os feitos dos movimentos separatistas não consolidou esse evento, mas influenciou na construção dos ideais para uma nação emancipada. Um exemplo desse movimento é a Inconfidência Mineira, realizada em 1789. Foram usados todos os meios diplomáticos para que acontecesse ali a independência no Brasil, mas teve que ali haver algumas revoluções e alguns movimentos para que fortalecesse o movimento da independência do nosso país, né? Então, o que acontece? O que foi essa Conjuração Mineira? A Conjuração Mineira, ou Inconfidência Mineira, mais conhecida por Inconfidência, viu? Foi uma revolta de donos de minas, ricos, comerciantes, intelectuais, pobres e militares. Eles protestavam contra os altos impostos cobrados por Portugal e pela independência do Brasil. Os principais inconfidentes foram Álvares Maciel, Tomás Antônio Gonzaga de Alvarenga Peixoto, Cláudio Manuel da Costa e Silva Alvarenga. O líder dessa revolta foi Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, tá bom? Tiradentes foi o grande líder dessa revolta e ele é estampado nos livros de história, na história do nosso país, e nós iremos, numa oportunidade, estudar sobre ele, tá bom? Então, o outro movimento também foi a revolta dos alfaiates, o chamado também de Conjuração Baiana. Foi uma revolta ocorrida em Salvador, na Bahia, em 1798. Além da independência do Brasil, eles exigiam o fim da escravidão, uma política republicana e o livre comércio. Os líderes foram João de Deus Nascimento, Luiz Gonzaga das Ilhas de Veiga, Lucas Dantas do Amorim e Torres e Manuel Faustino dos Santos Lira. Tá bom? Foi o movimento aí da Conjuração Baiana. Ok? Tudo isso aí já estavam galgando aí o rumo para o Brasil conseguir ali a independência dele. Tá bom? Então chega ali o momento que podemos dizer que é o ápice, né? Que é ali o ponto, que é o pico da independência, que é o Grito do Ipiranga. O que foi? O Grito do Ipiranga e o Dia do Fico. A independência do Brasil foi declarada por Dom Pedro quando ele estava em viagem de Santos para São Paulo. A famosa frase independência ou morte foi feita por ele quando estava próximo ao Riacho do Ipiranga. Por isso a expressão também é conhecida como Grito do Ipiranga, tá bom? Que foi feito ali em 7 de setembro de 1822, feito por Dom Pedro, né? O Dia do Fico. O Dia do Fico foi um episódio importante para o processo de independência do Brasil. Esse momento corresponde à frase "Diga ao povo que fico", né, dita em 1822 por Dom Pedro, o regente do Brasil na época. O contexto foi o seguinte: quando Dom João voltou para Portugal e deixou o filho Dom Pedro, que ficou, né, ali com a responsabilidade de reger, de administrar o Brasil por 8 meses. Né? E a corte portuguesa enviou uma carta a Dom Pedro. Tá? O documento apresentava a exigência da corte pelo retorno dele à Europa.
né? Então o que acontece? Ele não retornou, ele decidiu ficar, e nesse momento que ele fica, ele mandou dizer para o povo, para a nação, de que ele ficava, que ele não iria voltar, tá? Então o que acontece? Esse é o famoso dia do fico, quando ele fala que vai ficar e não vai voltar lá para Portugal, tá ok? E acaba aqui fazendo esse movimento de independência do Brasil. Então o grito do Ipiranga, né? Após o dia do fico, em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro traçou uma série de medidas que mudariam definitivamente a história do Brasil. Começou uma Assembleia Constituinte, organizou a Marinha de Guerra e obrigou as tropas de Portugal a voltarem para o reino, exigindo que nenhuma lei entraria em vigor em sua aprovação. Durante uma viagem para São Paulo, para Minas Gerais, na tentativa de acalmar os ânimos da sociedade abalada com os últimos acontecimentos, o príncipe regente recebeu um documento da Corte de Lisboa informando sobre a anulação da Assembleia Constituinte. Tal fato fez com que Dom Pedro retornasse a Portugal e anunciasse o fim dos laços de influência portuguesa sobre o Brasil. Então, dia 7 de setembro de 1822, à margem do Riacho do Rio Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro pôs fim à era Brasil colonial e declarou a independência do Brasil. Tá bom? Então, para homenagear o fato histórico que marcou a separação do Brasil de Portugal, o poeta jornalista Evaristo Veiga, em agosto de 1822, compôs o hino da independência do Brasil. A composição foi musicada pelo maestro Marcos Antônio Fonseca, de Portugal. Então, isso aqui é um resumo dos acontecimentos. O Brasil, ele era um país que dependia de Portugal, mas houve esse dia aqui, esse marco na história, que foi a independência. Pessoas deram a vida por esse país, pela independência dele. Por isso, turma, nós devemos zelar pela nossa democracia, devemos zelar para o nosso país, pela nossa nação e pela nossa soberania também. E devemos sempre lembrar dos heróis do passado, aqueles que fizeram revoluções, que correram atrás e que lutaram para que nós tivéssemos hoje um governo, para que nós pudéssemos hoje ter uma independência tanto política como financeira, para que fôssemos uma nação reconhecida como somos, né? E sem grandes influências externas. E aqui, com a nossa soberania e com a nossa democracia, podemos votar, podemos eleger, podemos pegar o dinheiro do nosso imposto e investir no nosso país. Mas temos que lembrar do nosso passado, que pessoas deram a vida e que lutaram para que hoje nós tivéssemos a nossa independência, tá bom? Estarei colocando aqui o hino da independência para vocês estarem ouvindo e quem sabe até aprender. É um hino muito belo que todos nós deveríamos ter guardado aqui no nosso coração. Ok? Espero que tenham gostado, que possamos refletir nesse dia e que possamos ter na memória aqueles heróis que lutaram por essa data tão especial.